Ora, sejam novamente bem-vindos. Vamos continuar então com o nosso módulo 4 e para a segunda tarefa, a parte de scanning. Ora, a parte de scanning está subdividido em 3 subtarefas. Mais uma vez, de frisar que não vamos abordar todos os temas. Mais uma vez frisar que as técnicas e as ferramentas que nós vamos utilizar são apenas algumas das que existem e principalmente relativamente às ferramentas, se as ferramentas que vamos utilizar são as melhores ou as piores, não há resposta, porque simplesmente a melhor ferramenta é aquela com a qual vocês sabem trabalhar, ok? Uma ferramenta para uns pode ser muito boa, para outros pode não ser assim tão boa, ok? Vamos então continuar. Ora, o scanning é subdividido em 3 subtarefas, ok? Essas subtarefas são o Device Discovery, ou seja, tentar encontrar todos os dispositivos interligados à rede, tentar também fazer o Network Mapping, eventualmente tentar descobrir se só existe a rede onde estamos interligados ou se existem mais redes, perceber se existem subdivisão de redes com VLANs, se está toda a gente na mesma rede, se existem divisões físicas e tentar eventualmente perceber que tipo de equipamentos estão interligados. Seguidamente, e para terminar, tentar descobrir as portas abertas em cada um dos respectivos dispositivos. Ora, para haver comunicações, os dispositivos necessitam de portas de comunicação, sendo que é sempre relevante nós percebermos que tipo de portas estão abertas em cada um dos dispositivos, pois atrás de cada porta irão correr scripts, irão correr serviços e eventualmente softwares que então serão depois utilizados para avaliação nas suas respectivas configurações ou a nível de desempenho. Ora, vamos então avançar para a nossa primeira tarefa. Ora, a nossa primeira tarefa vai então ser de Device Discovery, ou seja, tentar encontrar os dispositivos que estão interligados na rede. Para isso podemos utilizar vários protocolos. Os 2 mais comuns são a utilização do protocolo ICMP e a utilização do protocolo RARP. Normalmente o mais utilizado é o protocolo RARP pela simples razão de que o protocolo ICMP pode ser barrado na firewall, impedindo assim a descoberta ou impedindo assim a utilização do mesmo para uma descoberta efetiva dos dispositivos interligados. No entanto, deverão ser usadas sempre as 2 técnicas para tentar perceber se realmente se confirmam todas as situações. Ora, então, para a utilização ou para a exemplificação da utilização do protocolo RARP, vamos utilizar então o comando netdiscovery. Ora, neste caso vou usar o comando netdiscovery -r, onde define o range, ou seja, o tamanho que quero fazer a pesquisa. Neste caso específico, quero pesquisar em toda a minha rede, ou seja, 192.168.10/24. Mais uma vez, se vocês não souberem qual é a rede onde estão ligados, podem sempre utilizar o comando, por exemplo, IPA, para visualizar então as vossas interligações, e no meu caso específico estou interligado à ETH2, cujo meu endereço é o 192.168.145, a máscara /24, cá está a rede onde eu me encontro. Se não quiserem usar o comando IPA, podem em alternativa usar o comando ifconfig, que vos dá uma informação muito parecida e cá está, como a anterior, dar-nos o nosso endereço, dar-nos a nossa máscara, 1/24, e a partir daí vamos então fazer a execução da nossa captura.
Ora, tendo em conta que a nossa captura é uma captura com base no protocolo RARP, que utiliza pacotes do tipo broadcast para fazer a respectiva comunicação, é importante que após ou seja, o comando dar finish no envio de todos os pacotes, aguardamos algum tempo para que possamos esperar pelas respostas de todos os respectivos dispositivos. O ideal é esperarem até cerca de 30 segundos, ok? Para tipicamente respeitar as regras dos timeouts das comunicações, que normalmente andam nessa casa dos 30 segundos, ok? Então, rapidamente conseguimos descobrir que temos 3 equipamentos interligados à nossa rede. Temos aqui o nosso 192.168.1.1 e o seu respectivo MAC address, e com base no seu MAC address conseguimos rapidamente descobrir qual é o fabricante. Ora, o MAC address, como toda a gente sabe, está dividido em 2 áreas. A primeira área, que é o código do fabricante, a segunda área, que é o número de série da placa de rede. Ora, com base no código de fabricante, ficamos a saber que temos aqui um equipamento Netgear. Ora, mais uma vez, se pesquisássemos um pouco na internet, iríamos ver que a Netgear é um fabricante de equipamento de rede, o que, em princípio, faz com que este equipamento possa ser o nosso router, ok? Mas imediatamente ficamos a saber que, eventualmente, é um equipamento do tipo Netgear. Temos aqui um equipamento que tem uma placa, e está a usar uma placa, um interface de rede do tipo D-Link, ok? Aqui nada de especial. E temos aqui mais uma interface, ou mais um endereço IP, mais um dispositivo que está a usar tecnologia VMware, ou seja, significa que está a ser virtualizado, ou seja, um sistema virtual que está a ser utilizado sobre a plataforma VMware. Ora, tudo isto é extremamente relevante, nada disto é um problema que vá para o relatório, mas é tudo informação extremamente útil para que façamos na fase seguinte, que é a fase de port scan, ou seja, descobrir as portas abertas. Por isso vamos aqui para a parte do nosso Joplin, ou seja, da nossa recolha de informação, e vamos acrescentar aqui equipamentos interligados, por exemplo, equipamentos interligados à rede. Vamos fazer então a colocação desta informação, porque a nível destas 3 máquinas, o nosso processo seguinte seria avaliar que tipo de portas têm abertas, etc, etc, etc. Ora, uma ferramenta equivalente a esta, equivalente ao NetDiscovery, é o ArcScan. Ok, o ArcScan é uma ferramenta. O ArcScan é uma ferramenta praticamente idêntica ao NetDiscovery. Mais uma vez, se vocês fizerem o "-h", e eventualmente também para o NetDiscovery, se fizerem o "-h", tem então as opções que podem colocar a nível de ArcScan, ok? Podem então definir que tipo de opções e que tipo de scan vocês querem ou não efetuar. Ora então, a nível de utilização, poderá ser uma utilização simples, se vocês não quiserem colocar nenhuma das opções adicionais. Podem simplesmente definir então o ArcScan, dando-lhe a rede que querem avaliar, e aguardar. Eventualmente poderão ter que definir a interface. No caso específico, ao colocar a rede, ele imediatamente identificou a respectiva interface, ok? E pronto, cá está. Informação idêntica àquela que obtivemos há pouco, em que temos o nosso Netgear, o nosso D-Link e a nossa VMware. Ora, tudo isto é extremamente relevante, nada disto é problemático para ir para relatório, mas é informação extremamente pertinente para colocar ou para fazer as análises seguintes.
Nada disto é um problema, nada disto pode ser bloqueado ou banido diretamente, pois é o funcionamento normal de rede. Ora, para além disto, podemos usar as mesmas ferramentas para fazer o mapeamento da rede, ou seja, podemos institucionalmente, ou seja, internamente às instituições, poderemos sempre e devemos sempre avaliar todas as redes privadas que existem, ou seja, de uma forma geral, internamente as empresas utilizam os endereçamentos privados. Ok, neste momento temos a falar para IPv4, onde temos então 3 grandes blocos de redes privadas, ou seja, temos o 192.168.00/16, temos também o 172.16.00/12 e temos o 10.0.0.0/8. Ou seja, se estivermos a falar em IPv4, é extremamente pertinente e útil corrermos ou varrermos todas estas gamas. Eu vou só aqui fazer um exemplo muito rápido, e a ideia é tentar perceber se existem redes adicionais, ok, que eu consiga alcançar, para perceber até que ponto eventualmente há necessidade de estas redes terem ou não respectivas comunicações, ou tentar também perceber o percurso que é feito internamente dentro da empresa e eventualmente tentar descobrir outros dispositivos interligados a redes diferentes, mas que pertençam à mesma instituição. Ok, no nosso caso vamos lançar. Reparem que o que vai ser lançado é então um processo que vai rapidamente tentar correr todas as redes adicionais. Okay? O protocolo RAP é extremamente rápido e por causa dessa funcionalidade, ou seja, por causa de ser rápido, é bastante utilizado na fase do Device Discovery e no Network Mapping. O ICMP, mais uma vez, dá para fazer exatamente a mesma situação, mas é muito mais lento e, tal como dissemos já anteriormente, pode ser bloqueado pela firewall, o que normalmente acaba por ser algo menos utilizado nestas situações. Pronto, no nosso caso, ele não vai descobrir redes adicionais, ou seja, o que ele vai fazer é percorrer todas as nossas redes e dizer que a nível de 122, da gama 192.168.00/16, ou seja, essa gama privada, não existem mais redes, mas é algo sempre importante de ser feito para tentarem ter uma visão global de todas as redes e interligações que poderão existir dentro da respectiva instituição. Ok? Iríamos então aguardar para que chegasse ao seu respectivo limite e, mais uma vez, como falámos no início, após terminar, aguardar cerca de 30 segundos a 1 minuto para eventualmente aguardar por possíveis respostas que ainda estejam em trânsito. Cá está, terminou a nossa comunicação, iríamos aguardar agora mais 20 ou 30 segundos. Pronto, neste caso específico não descobrimos nada adicional, no entanto, caso tivéssemos descoberto, teríamos que depois avaliar se era um erro de encaminhamento, ou seja, erro de configuração dos dispositivos de rede, se era um erro de comunicação ou um erro de filtragem de firewall que estaria a permitir comunicações que não seriam indicadas, ou avaliar juntamente do respectivo responsáveis se a configuração era realmente essa que se pretendia. Ora, mais uma vez iríamos fazer então aos 3 grandes blocos, 192.168.00/16, o 172.16.00/12 e o 10.0.0.0/8. Vou passar à frente agora para não perdermos mais tempo.
Mas era um tópico sempre extremamente importante nesta fase do network mapping. Mais uma vez, se encontrássemos redes adicionais, o que iríamos colocar era aqui na fase de discussão, ou seja, a informação útil que teríamos encontrado mais dispositivos ou eventualmente mais redes, e tentar também depois fazer uma reunião com os respectivos responsáveis e perceber se o que se pretendia era realmente essa informação ou se pretendia algo adicional. Ora, o ARP-Scan funciona também exatamente da mesma maneira, ok? Mais uma vez, se não gostarem de usar o NetDiscovery, podem sempre usar o ARP-Scan ou podem usar ambos em conjunto. A utilização é idêntica, ou seja, colocar então o ARP-Scan a correr com a gama de endereços que está disponível e o processo irá fazer o seu percurso e assim que estiver terminado vai concluir. Ou seja, eu vou terminar só para não estar agora a consumir mais tempo, porque não iríamos encontrar informação adicional. Pronto. Por fim, vamos saltar para só de referir que se estivéssemos a trabalhar a nível de IPv6, a gama de IPv6 dos endereços privados começa com o FEC0, ok? E a seguir, a partir daqui, temos então as nossas gamas que serão utilizadas na parte dos chamados private addresses, ok? Sendo que o IPv6 na sua origem iria ser utilizado para evitar a necessidade dos IPs privados, ok? Mas por motivos de segurança é sempre bom a utilização da técnica do NAT, é sempre extremamente útil para evitar ter os nossos dispositivos diretamente ligados à internet. Assim sendo, foi na mesma implementado o conceito dos endereços privados, existe também o conceito dos link locals, ou seja, endereços apenas utilizados localmente, ou seja, podem depois também investir, ou seja, um pouco de tempo neste estudo do IPv6, que é algo que também poderá ser pertinente dependendo do tipo de configurações que estiverem a ser utilizadas dentro das respectivas instituições. Ora, uma ferramenta adicional que pode ser utilizada é o Nmap. O Nmap é uma ferramenta transversal que pode ser utilizada desde o processo de Device Discovery, Network Mapping e Scanning. Tem técnicas de utilizar tanto a pesquisa por RAP como a pesquisa por ICMP. Mais uma vez, se fizerem o Nmap, o que não falta aqui são carradas de opções. Vamos usar o Nmap na próxima tarefa, que é a tarefa de descoberta dos portos abertos, ok? Pessoalmente gosto de usar no Network Discovery, na fase do Device Discovery, prefiro utilizar o ARP-Scan ou o Net Discovery, mas é um gosto pessoal, mais uma vez, é uma questão de avaliar. Como ambiente gráfico, o Nmap tem instalado também uma ferramenta que é o ZenMap. Isso se calhar não vem instalado. ZenMap. Ok, aparentemente não vem instalado. Ok, aparentemente não vem instalado. Teríamos que eventualmente fazer uma instalação. Sudo apt install ZenMap. Mais uma vez, se já vier instalado na vossa distribuição, podem utilizá-la. Eu vou só fazer aqui uma instalação rápida. Ok, após terminar a minha instalação, agora deverá ser possível, cá está, ser possível aceder à ferramenta ZenMap.
A ferramenta ZenMap, como tinha terminado de dizer, não é mais nem menos do que a ferramenta Nmap, mas em formato gráfico. Cá está, onde vocês poderão colocar a respectiva informação e ele vai apresentando aqui a informação, ou seja, do comando que se quisesse utilizar em linha de comando. Ok, vamos fazer uma utilização simples em ambos os casos, só para nós termos aqui uma noção de como é que o Nmap funciona. Ok? Então, neste caso específico, vamos utilizar como nosso alvo, eu vou utilizar como nosso alvo, e vamos utilizar aqui também no nosso laboratório, a máquina 192.168.92, vai ser o nosso alvo durante as nossas sessões. Então, iríamos fazer sudo nmap e iríamos pôr o nosso target. Ora, se fizermos apenas isto, ele vai avaliar apenas os 1000 portos mais comuns e apenas os portos do tipo TCP, ou seja, que utilizem o protocolo TCP. Ora, para uma avaliação mais completa, o ideal é varrermos todos os portos, sendo que os portos vão do número 1 até ao 65.535, ou seja, é a gama completa de todos os portos que existem para poder ser utilizados, sendo que existem então 65.535 portos TCPs mais 65.535 portos UDPs, ok? Ora, evidentemente eu não tenho que saber todos estes portos de cor, posso usar a opção "-p -ifan". Basicamente, quando eu faço "-p -ifan", eu digo para ele varrer todos os portos disponíveis. Se eu quiser definir um porto específico, posso definir "-p" e o número do porto, e ele vai apenas verificar se este porto específico está aberto. Posso definir uma gama, ou seja, definir então que quer do porto 1 ao porto 1000, ou posso ainda definir portos alternativos, ok? Ou seja, não sequenciais. Ok? No nosso caso, e como estamos na fase do port scanning, é extremamente útil nós percebermos toda a gama de portos que estão abertas. Para além desta opção, é extremamente útil trabalharem com a opção "-t". A opção "-t" é a velocidade com que o Nmap vai fazer os pedidos ou vai fazer as análises de comunicação com o respectivo alvo. Esta velocidade pode ir de T0 até T5, sendo que por defeito, se eu não disser nada, ela vai fazer um T4. Ora, o T0 é o mais lento possível, o T5 é o mais rápido possível, e aqui a ideia que eu recomendo é usar o T0 a T2, ou seja, entre T0 e T2, ou seja, T0, T1 ou T2, se quiserem passar despercebidos na rede. Isto porque pode haver IDS, ou seja, Intrusion Detected System, ou eventualmente mecanismos de monitorização de rede que, se tiverem, que permitem detectar quais os dispositivos que estão a gerar comunicações de rede, e se vocês estiverem a gerar muitas comunicações de rede em simultâneo, rapidamente poderão ser detectados. Ora, então, para evitar a detecção, ou no caso de estarmos a usar uma rede com pouca largura de banda, recomendo que usem entre T0 a T2. Recomendo que usem T2 ou T3 se tiverem a usar, ou se tiverem a fazer o scanning a uma rede que esteja a ser utilizada. Ou seja, imaginem que vocês vão fazer uma análise a uma instituição e vão para o horário normal de trabalho. Recomendo que não usem superior a T3, pelo simples facto de que pode provocar lentidão na rede ou eventualmente lentidão no dispositivo que vocês estiverem a testar. Para evitar essas situações, ou seja, é preferível nós gastarmos um pouco mais tempo a fazer este processo,
evitando assim que as pessoas sintam algum constrangimento na respectiva rede. T4 ou T5. Recomendo que utilizem para quando não têm qualquer restrição de rede ou quando estão fora do horário normal de serviço. Ou seja, fora do horário normal, depois do expediente, antes do expediente, durante o fim de semana, poderão também utilizar esses tempos para fazer estas tarefas, evitando assim que as pessoas sintam qualquer tipo de constrangimento na rede. Ora, para o nosso caso, vamos usar o T5, só porque não temos qualquer tipo de restrição de rede e para ser o mais rápido possível, aqui nas nossas pesquisas. Mais uma informação de que, por defeito, ele vai apenas fazer a análise do protocolo TCP, ou seja, vai apenas pesquisar portos TCPs. Se eu quiser pesquisar ambos, tenho que lhe pôr a opção "-ST, "-SU", ok? Sendo que não recomendo que utilizem estas duas opções em simultâneo. O que eu recomendo é que num separador façam a pesquisa dos TCPs, num segundo separador façam as pesquisas dos UDPs. Isto porquê? Porque a pesquisa do protocolo UDP demora muito mais tempo. Desculpa. A pesquisa do protocolo UDP demora muito mais tempo, ok? O que faz com que iriam demorar muito tempo a obter toda esta informação. Separando em dois comandos diferentes. O comando TCP até vai ser relativamente rápido, vou aproveitar para pôr a fazer. O comando UDP vai demorar bastante mais tempo. É normal que o comando com a opção T5 numa rede local, o comando nmap demore na casa dos 1 minuto, pronto, cá está. Como vocês podem ver, rapidamente temos os portos TCPs abertos, ok? Enquanto que é normal que numa rede local, mesmo com o T5, os UDPs possam demorar na casa dos 5 a 10 minutos a fazer esta respectiva validação. Ora, olhando então para o resultado, mais uma vez, nada do resultado do scanning vai direto para relatório. Tudo isto vai ser informação de portas abertas que nós temos para fazer uma análise posterior, ok? Iríamos armazenar toda esta lista de portos abertos e iríamos colocar aqui nas informações úteis. Iríamos por aqui portos abertos, dispositivo 192.168.1.22, ou seja, iríamos por aqui os portos abertos na respectiva máquina, ok? Isto porquê? A partir de que nós poderíamos desde já começar a ver que poderiam haver aqui ou não, eventualmente, situações que não fazem qualquer tipo de sentido, temos que ter atenção que, apesar de eu colocar aqui uma informação sobre o serviço, nesta fase em que estamos apenas a fazer o scanning, não liguem a este serviço. Este serviço é meramente apenas um serviço que, por defeito, corre neste porto. No entanto, só na fase seguinte, e como vamos ver no final deste módulo, que é a fase do enumeration, nós podemos ter a certeza de que serviço está a correr atrás de cada porto, ok? Nesta fase, o porto é meramente indicativo do serviço que possa estar a correr, ok? Isto porquê? Porque eu posso, como administrador de sistemas, configurar o serviço a correr em qualquer uma das portas que eu apresentar, ok? Ora, nesta fase, e vamos ver aqui, ainda não, uma coisa, na fase de execução do Nmap, se carregarem Enter, ele vai-vos dar uma informação de execução, e como vocês estão a ver, neste momento ainda só vai a 1% da análise dos portos UDPs. Por isso, imaginem o tempo que irá ser necessário para que ele avalie todos os portos. Tendo separado em dois separadores, pelo menos já tem a informação dos TCPs,
que podem começar desde já a trabalhar nesta fase, enquanto os UDPs vão continuar a ser pesquisados. Ok, continuando então, como eu estava a dizer, nesta fase é meramente indicativo. Ele vai buscar esta informação com base num ficheiro que disponibiliza, e se vocês fizerem less/etc/services, basicamente é onde está a lista de todos os portos e quais são os serviços por defeito que correm em cada um dos portos. Como vimos há bocadinho, no porto 21 corre por defeito o FTP, no porto 22 o SSH e assim sucessivamente, e nesta fase o que ele vai fazer é vir buscar esta informação aqui que poderá não estar 100% correta. Ou seja, na fase do enumeration, na fase seguinte, é a fase onde vamos utilizar para fazer então a avaliação real se realmente os serviços que estão a correr são realmente esses ou não. Pronto, nesta fase, tal como tinha dito, o importante é descobrirmos os portos abertos, e cá estão eles, sendo que devemos ter sempre a noção de que poderão haver portos que estão abertos e que nós não os conseguimos detectar. Porquê? Pode haver filtragens por firewall a impedir que o nosso respectivo acesso seja efetuado. Assim sendo, temos que ter sempre a noção de que poderão existir dois tipos de soluções de rede que impeçam a detecção de portos. São eles as firewalls e são os IPS. Basicamente o IPS é equivalente ao IDS. Okay? O IPS não é mais nem menos do que Intrusion Prevention, é equivalente ao IDS, mas aplica regras dinâmicas de bloqueios automáticos, enquanto o IDS apenas serve para determinar e detectar e mandar alarmística de possíveis problemas que possam estar a acontecer na nossa rede. Então, para além de fazermos o comando simples, tal como fizemos, poderemos usar várias técnicas para tentar perceber se existem ou não mais portos abertos e, eventualmente, se existem ou não IDS, ou, mais uma vez, se quisermos fazer bypass, ou seja, se quisermos tentar, desde logo, evitar que possamos ser detectados por IDS, IPS ou firewalls, podemos utilizar algumas ferramentas, algumas opções adicionais, tais como o -F. Ok? Mais uma vez, se desconfiar que existe algum IDS ou IPS na rede, não utilizem mais de T1. Ok? Quanto mais lento vocês fizerem as comunicações, mais difícil será a um possível IDS ou IPS de serem detectados. Ok? No entanto, evidentemente, se usarem o T1, a pesquisa que há bocadinho demorou cerca de um minuto, irá demorar agora cerca de 15 a 20 minutos a ser efetuada. Ok? Pronto, então, usar comunicações lentas, usar a opção "-F", que é a utilização de fragmentos. Ok? Utilizar a opção de "-S", de spoof de MAC addresses. Ok? De spoof de IP address. Usar a opção "-" spoof MAC para tentar fazer a ocultação do vosso MAC address. Ou seja, podem sempre usar aqui as opções do Nmap-H, ir vendo aqui o que existe a nível de opções. Ok? Cá estava eu a falar nesta opção, -" spoof MAC, para ofuscar o vosso MAC address. Ok? Temos as outras opções que estávamos a falar do -S para fazer o IP spoof, e especificamente para firewalls podemos usar as técnicas de utilização de alteração das flags para tentar
validar as comunicações. Por exemplo, usar aqui as opções de SN, SF, SX, ou eventualmente o SS, o SIM-SCAN já é o que faz por defeito, mas eventualmente usar aqui os ST, SA, SW e SM. Ou seja, usar flags diferentes nas comunicações poderá ser útil para nós detectarmos ou para nós tentarmos fazer bypass a possíveis comunicações de firewall. Existe também aqui uma opção que é o Zombie Scan, basicamente designado de Idle Scan. É uma tarefa ligeiramente mais complexa de fazer, pois necessitamos de encontrar uma máquina ou que possa ser utilizada como zombie. Não vamos abordar este tema nesta formação, mas eventualmente, se estiverem interessados, poderão explorar mais esta opção. Ok? Então, de uma forma geral, para firewalls, usar comunicações lentas, usar fragmentos e utilizar o spoof do MAC, eventualmente o spoof do IP, e usar então as flags, utilização aqui de alteração de flags em comunicações diferenciadas para tentar validar se existe ou não outro tipo de comunicações, outro tipo de portos abertos. A nível de IDS ou IPS, se vocês detectarem que existe a monitorização, algum sistema de monitorização de rede, aconselho-vos a usar comunicações lentas, mais uma vez T0, T1, a opção "-F" para a utilização de fragmentos, e eventualmente temos uma última alternativa, que é utilizar o conceito dos decoys. O conceito dos decoys é um conceito ligeiramente diferente. Cá está a opção "-D decoys". O conceito do decoy pretende não passar despercebido, mas fazer exatamente o inverso, causar o pânico, ou seja, fazer o máximo de confusão possível para que o administrador não consiga perceber em tempo útil qual é a máquina que está a fazer o seu respectivo scan. Ok? Assim sendo, poderão sempre utilizar, por exemplo, o Nmap, e se quiserem fazer um Nmap rápido, porque estão sem tempo, ou porque querem também testar eventualmente o IDS ou o IPS que existe na rede, poderão sempre tentar fazer algo deste tipo, ou seja, fazer um scan. E podemos fazer com este sistema, até podemos fazer um scan relativamente rápido. Mais uma vez, se for no horário normal de trabalho, evitar sempre que se use o T4 ou o T5, porque mesmo esta situação vai provocar constrangimentos de rede, e é sempre de evitar que as pessoas se sintam que estão com menos disponibilidade a nível de rede, mas a ideia aqui é causar um conjunto de stress, ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos a fazer a nossa tarefa, injetar dentro da rede milhares de outros pacotes de comunicação, fazendo supor que está meio mundo a fazer scan à nossa rede. Então, tipicamente, o que é que se recomenda? Recomenda-se que se coloque a própria máquina que está a ser utilizada como alvo como decoy. Basicamente, isto vai fazer que a própria máquina também está a fazer scan a ela própria. Eventualmente, colocarem também o IP do vosso router, mais uma vez fazendo supor que o router também está a fazer scan a ele próprio. Colocarem eventualmente mais um ou outro dispositivo de rede que exista, ou seja, não serem os únicos vocês a estarem a fazer o scan dentro da própria rede, e a partir daqui, ou seja, colocarem aqui 4, 5 outros endereços, e a partir daqui colocarem também alguns endereços externos. Sei lá, podem colocar um 8.8.8.8, por exemplo, um DNS da Google. Quem diz IPs
podem, sem problema nenhum, colocar o nome que ele faz a tradução e podem pôr algo deste tipo, ou seja, facebook.com, e o que ele vai fazer é traduzir para o respectivo IP e vai fazer comunicações com este endereço, etc, etc, etc. Quanto mais endereços colocarem, mais confusão vão colocar na parte da mística, sendo que a ideia é vocês, no tempo em que o administrador está a analisar todos os pedidos e a analisar eventualmente toda esta alarmística que é gerada com base em todas estas comunicações, vocês já tenham feito o vosso trabalho e passado completamente despercebido. Ok? Evidentemente que isto é uma técnica utilizada pelos atacantes, ok? Nós, como pentesters, é uma tarefa que eventualmente pode ser utilizada para afinar os nossos IDS e IPS ou para os testar. É uma funcionalidade que, a nível de trabalho, não é que seja muito útil, ok? Ou seja, é mais útil para testar se as contramedidas que a instituição tem permitem ou não, ou estão bem ou mal configuradas para detectar este tipo de situações. Mas há que ter em conta que um possível atacante pode usar estas técnicas para fazer o respectivo scan à rede e tentar passar despercebido. Ok? Pronto. Eu vou cancelar aqui a minha comunicação, só para não gerar tanto tráfego dentro da minha rede, mas o processo acaba por ser este. Mais uma vez, volto a dizer, esta parte dos decoys é mais para teste de configurações de IDS e IPS ou eventualmente suporte de monitorização de rede. Mais uma vez, esta tarefa poderá ser útil de ser efetuada e deve ser efetuada em consonância com o administrador para que rapidamente possam detectar possíveis necessidades de melhoria dos sistemas implementados na rede. Mais uma vez, poderá ou não gerar informação que vá para relatório, dependendo, seja se nós estivermos a fazer um scan deste tipo e o IDS não detectar rigorosamente nada, alguma coisa, o IDS não está, alguma regra, o IDS não tem bem configurado e vai para relatório que deverá ser configurado melhor o relatório com vista a poder detectar situações anómalas como esta. Ok? Pronto. Mais uma vez, a nível de pentest não é que seja muito relevante, mas a nível de testes é extremamente útil. Tal como a situação que falámos há pouco de parte de testes de firewall. Ou seja, usarmos os mecanismos de, mais uma vez, usar aqui o decoy, ou seja, usar o comando anterior com a opção "-F", também pode ser extremamente útil para passar fragmentados e para perceber se o IDS ou IPS está ou não, ou consegue ou não detectar as comunicações apesar de estarem fragmentadas. Ok? A nível então de firewall, poder utilizar então algumas flags de comunicação pode ser extremamente útil, ok? Ou seja, usarmos aqui, por exemplo, tal como vimos anteriormente, aqui nas opções do Nmap, usar flags como, por exemplo, o send null flag, send finish flag, sendo basicamente esta chamada Christmas flag, que basicamente é todas as flags ativas na mesma. É uma scene scan, é uma fin scan, é uma connection, ou seja, basicamente com todas as flags ativas. Okay? A ideia é tentar mandar pacotes de forma não normais, porque não é normal sair uma null scan, ou não é normal existir uma Christmas a nível, ou seja, com todas as flags ativas, não é? Ou então uma scene flag existe, mas é depois de já existir um connect e já existiu o processo normalíssimo, ok? Por isso, poderíamos também sempre fazer essas situações, usar, por exemplo, aqui uma flag -SF e tentar perceber
que tipo de, eventualmente, informação adicional possa ser obtida com este tipo de situações. Um alerta neste processo de utilização de flags. Tendo em conta que pode haver sempre falsos positivos ou negativos, ok? Recomendo sempre que utilizem estas funcionalidades 2 a 3 vezes, ok? E depois retirem as vossas conclusões para perceber se veio ou não informação adicional a mais, ou se a informação que veio é ou não relevante para ser adicionada ao nosso bloco aqui, ao nosso bloco de portas abertas. Porque muitas vezes, por exemplo, neste caso, estou a fazer um fin scan e rapidamente ele não me dá informação adicional a mais. Aqui o null scan também não me está a dar informação a mais. E tudo isto poderá acontecer de forma a que possamos ter que depois avaliar que tipo de resposta vamos ter, porque muitas vezes, tal como eu vos disse, muitas vezes o simples facto de ativarmos fragmentos poderão os serviços não nos responderem corretamente. Por exemplo, aqui até voltou a responder exatamente com o mesmo percurso, okay, com a mesma informação, mas poderá haver casos em que possamos ter eventualmente algum tipo de resposta que não seja aquela que pretendemos ou não seja a normal, e então devemos sempre ter em atenção que a recolha desta informação deverá ser cumulativa e, mais uma vez, não é uma informação que seja definitiva. Ou seja, toda esta informação, portas e respectivos serviços deverão ser devidamente analisados. Pronto, relativamente aqui ao nosso scan de UDPs, reparamos aqui que não houve ok, não houve portas UDPs disponibilizadas por esta máquina, ok? Demorou muito mais tempo, como é possível de ver aqui no processo de execução, ok? Mas pronto, é algo que deverá ser sempre feito em simultâneo, ou seja, validar os portos TCPs e também os portos UDPs. Ora, para a fase de scanning é isto, voltamos já de seguida com a fase de sniffing e depois com a fase de enumeration para terminar o módulo 4. Obrigado.